Já começamos com a pergunta da Carmen Santos, da cidade do Rio de Janeiro. Ela relata o seguinte: como mãe, me sinto muito preocupada com o cuidado dos meus filhos em um mundo cheio de riscos. Como proteger sem acabar isolando eles ou impedindo que sigam o próprio caminho e descubram a sua missão? Quem vai nos ajudar nesse entendimento? Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião do amor universal. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Quero agradecer a pergunta da nossa irmã Carmen, porque naturalmente ela está aqui falando em nome de muitas outras mães, muitos outros pais, muitos outros cuidadores, responsáveis de jovens, crianças. E é muito importante nós sempre nos avaliarmos enquanto também aquela pessoa que tem sob seus cuidados uma outra pessoa. E nesse sentido ninguém sabe já todas as fórmulas, por isso até que hoje em dia nós contamos, e graças a Deus isso, com muito desenvolvimento da área da psicologia, da pediatria, também da própria pedagogia, para nos trazer uma série de informações da maneira como a gente pode lidar melhor no cotidiano com as crianças e jovens, conversar de uma maneira mais assertiva, ser cada vez mais presente na vida daquela criança, daquele jovem, até porque os riscos que a nossa irmã Carmen citava, não só aqueles que estão nas ruas, né, da violência urbana ou mesmo de uma série de outros riscos que eles estão ali suscetíveis, até mesmo com relação, por exemplo, às drogas. Nós falamos, por exemplo, dos riscos que estão dentro da nossa própria casa por conta do acesso à internet, às redes sociais, que também geram hoje uma série de preocupações. Mas dentro da responsabilidade que todos nós temos, o imprescindível é entendermos que a figura do responsável, ela não é a figura que, por exemplo, vai ter um amigo, vai ter um coleguinha de escola. Então, muitas vezes, esse tipo de atitude, esse tipo de reprimenda, esse tipo de ação e presença serão um pouco mais contundentes. Porque o risco ou o medo de ser, às vezes até, entre aspas, chato demais, não pode ser também substituído por uma visão muito blasé, muito contemplativa apenas da vida, porque por mais que aquele adolescente, aquela criança se julgue pronto ou preparada para lidar com as suas próprias questões, a verdade é que não estão. Se nós adultos não estamos lidando com uma série de questões sobre a vida, aprendendo muito ainda, quem dirá aqueles que ainda estão começando a ter, por exemplo, no caso dos adolescentes jovens, um pouco mais de responsabilidade e até responder mais fortemente sobre os seus atos. Então, esse seria um primeiro ponto. Diálogo, né, fundamental. É bom a gente sempre retomar isso, porque, embora pareça óbvio, nem sempre a gente consegue estabelecer no dia a dia, principalmente do ponto de vista da capacidade de ouvir. Porque, em geral, os pais, as mães, os responsáveis tendem a perceber naquele jovem, naquela criança, alguém que ainda não tem tanto para oferecer. Então, o que você sabe sobre a vida? Você nem sabe do que você está falando. Olha quantos anos você tem. E acaba desmerecendo as preocupações, até a visão de mundo que aquela criança, aquele adolescente traz e que podem fornecer muitas informações para que a gente também saiba acessar melhor aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem. Então, é muito importante ouvir, né? E, naturalmente, o conteúdo espiritual, para todos os efeitos, principalmente porque quando nós falamos de proteção, dentro da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós entendemos que a proteção, seja ela material, psíquica e espiritual, começa, antes de tudo, pelas nossas práticas de religiosidade. E quando falamos de práticas de religiosidade, não estamos excluindo aqueles que não têm, por exemplo, uma tradição religiosa, muito pelo contrário. Nós estamos incluindo a todos porque entendemos que, por exemplo, a meditação, a reza, a prece, o bem-estar do bom diálogo entre a família são fundamentais para que o bem-estar espiritual também ocorra. Então, nesse sentido, eu vou aqui recorrer ao próprio Santo Evangelho de Jesus, no capítulo 15, versículo 15, da Boa Nova, segundo os relatos do evangelista João, onde nós encontramos a seguinte afirmativa do Divino Mestre, que nos traz muitos elementos para entender como podemos proteger mais aqueles que estão sob nossos cuidados. Já não mais vos chamo servos, diz aqui Jesus, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. E aqui nós vamos nos deter especialmente no tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aquelas que são ferramentas que têm dado certo para nós, que durante a nossa formação também foram importantes, é aquilo que nós temos que fornecer às crianças, aos adolescentes, principalmente aquilo que é de conteúdo espiritual benéfico. Então, quais são as nossas práticas de espiritualidade? Quais são as ferramentas que nós temos para lidar com a dor, com uma decepção, e elas ocorrem de uma forma muito intensa, principalmente na adolescência e na infância? Como é que a gente aprendeu a lidar com isso? De que forma eu acolho essa dor sem desmerecê-la e de que maneira eu posso dar a esse jovem, a essa criança, soluções ou mesmo fórmulas para que ela possa resistir àquele instante? E lidar com as diversas questões da própria adolescência e juventude, são muitas delas. E muitas que, por exemplo, algumas gerações atrás não tiveram que lidar. Mas é natural, cada tempo tem as suas próprias questões, os seus próprios dilemas, suas próprias angústias e também os seus próprios contextos. Então não é porque lá atrás não acontecia assim que agora tem que ser como foi antigamente. Estamos em outro mundo. Então a atualização também nossa é fundamental, porque senão nós, com a vontade ou mesmo com o medo de resguardarmos aquilo que foi seguro para nós num tempo, a gente acaba perdendo o bonde do momento agora, que é onde eles estão. Os jovens, as crianças, então a gente não pode tentar segurá-los porque eles vão de uma forma ou de outra. Então a gente tem que tentar acompanhar esse ritmo para compreendê-los e ajudá-los da melhor forma possível. Agora é sempre importante dizer, o conteúdo espiritual é eterno. Então passam-se as gerações, passa-se o tempo, mas o conteúdo divino sempre está atual. E dessa forma nós podemos ter certeza que ele sempre virá ao nosso socorro, ao nosso amparo, enquanto pais, mães, tios, avós, padrinhos, madrinhas. Agora eu vou aqui ao blog do irmão Paiva, em que ele escreveu um texto em homenagem ao seu pai, seu Bruno, nome do pai do irmão Paiva, e a pedagogia do afeto. E em determinado momento, aqui já no último subtítulo desse artigo, em que ele escreve Valores que herdamos, eu vou pegar os parágrafos finais para nos trazer uma grande reflexão que ele aqui escreve. Esse meu testemunho, e aqui o irmão Paiva fala naturalmente do testemunho daquilo que foi bom viver ali sob os cuidados de seus pais, é prova cabal do imprescindível estímulo que os pais ou responsáveis devem, por amor, ofertar aos filhos. Valores como respeito, solidariedade, postura ecumênica perante as diferenças, espiritualidade são retirados inicialmente do exemplo dos pais e têm sua extensão na habilidade dos educadores em desenvolver, além dos potenciais do intelecto, as virtudes de seus alunos. Dedico à reflexão de todos esta passagem contida no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O irmão Paiva encerra, grato seu Bruno. Bom, aqui eu vou trazer esse destaque porque o irmão Paiva fala muito sobre os valores que nós dedicamos às pessoas, e cuidar tem muito sobre a transferência, né? O que nós transferimos e o que recebemos nessa troca em relação ao outro. Então, dentro dessa perspectiva, se nós não podemos estar em todos os lugares, fazer a proteção 24 horas por dia de uma criança, de um adolescente, de um jovem, o indispensável é que nós possamos passar a eles aquilo que sejam os valores essenciais da alma para saber responder bem aos desafios da vida e naturalmente conseguirem se sair bem também, com a cabeça muito bem formada, entendendo quem são, porque nesse momento há muito dessa até insegurança sobre quem são, o que pensam, por que pensam. Então é necessário formar também essa segurança para que, na hora que forem desafiados, com os muitos desafios que ocorrem no dia a dia, possam saber responder de uma maneira segura e também benéfica, não só para eles, mas para aqueles que estão à sua volta também.